Big Loucos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que funciona a minha faculdade, a KSMU. Tá até com a blusinha aqui pra vocês verem. E é porque muita gente tem dúvida de como funciona e eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funcionam as provas, as aulas. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui. E por favor, gente, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar para as pessoas que têm curiosidade de saber como é o estilo da faculdade aqui na Rússia, tá bom? Agora chega de papo, né? E vamos lá pro vídeo. Aqui na Rússia, a faculdade funciona no estilo BLW. E eu acredito que todas as faculdades daqui sejam assim. Então, isso quer dizer que a gente tem que estudar o material antes de ir pra aula. A gente não tem uma aula sobre aquela matéria, então a gente recebe todo o material antes e a gente tem que ir pra aula sabendo todo aquele material, porque a gente vai ser cobrado. A gente tem uma prova, toda aula a gente tem uma prova. Existem alguns professores que dão aula sim, que dão a matéria, que explicam a matéria, mas não são todos e mesmo assim eles te cobram. Muitas vezes você vai pra aula, por exemplo, no caso de biologia, com a minha professora, tá? Eu vou pra aula com o negócio estudado, ela explica a matéria mais ou menos, ela pergunta se a gente tem alguma dúvida e responde as dúvidas, e aí ela dá a provinha diária dela e depois as atividades de aula. E aí a gente vai embora. É sempre assim. E a minha aula de anatomia, por exemplo, eu tenho uma aulinha antes da prova. E aí na outra aula, na próxima aula, ela cobra a matéria que a gente vai estudar. Então eu sempre tenho uma aulinha, uma explicação mais ou menos daquilo tudo antes da aula acontecer. Mas as outras matérias normalmente não tem aquela explicação, não tem aquela aula e tal. E aqui a gente tem o que se chama de lecture, que são as explicações das aulas, as aulas dadas. Eu não sei bem a definição de uma lecture, mas é mais ou menos isso. Então é uma aula onde a gente fica num salão, tipo aqueles de filme americano, com aquelas escadinhas assim, sabe? Então a gente vê o professor de cima pra baixo e ele tá lá no meio com um microfonezinho e um telão atrás onde fica passando os slides e tudo mais e ele vai explicando aquela matéria e tudo. E aí normalmente dura 1h30. Todas as aulas aqui duram 1h30. Muitas vezes a gente tem 2 aulas, tipo uma seguida da outra. Por exemplo, agora vai começar o meu segundo semestre e eu vou ter aula de anatomia, 2 aulas no mesmo dia. Então uma seguida da outra. Vai ser uma aula bem longa. E aí vão contar como 2 aulas. Passando essa parte diária, a gente também tem as majors, que são umas provas maiores com conteúdo daquele tópico. Então, por exemplo, a gente tava falando agora, hoje eu tive uma prova disso, de genética. Então, eu estudei toda a parte de genética, aí eu tive uma major, que é uma prova maior. Normalmente ela é discursiva em algumas matérias, tipo biologia, é sempre discursiva. A minha de anato é sempre oral, então varia assim de professor para professor, como ele quer fazer. Mas assim, segue um padrão, tá? E aí então é a final de cada tópico. A final de cada matéria, assim, de cada ciclo, você tem o crédito. Normalmente é uma provinha que você faz, alguma coisa assim. Pelo menos é o que eu tô tendo agora. E aí, algumas provas você tem exames. Não são todas as matérias que você tem exame, mas então ele é dividido assim. Às vezes eu tenho uma prova muito grande e às vezes eu tenho só o crédito. Esse exame, que é essa prova muito grande, é a matéria do período inteiro tudo que você viu naquela matéria. Então, por exemplo, biologia, essa prova vão me cobrar tudo que eu vi desde o meu primeiro dia de aula de biologia até o último dia de aula de biologia, entendeu? Então é uma prova muito grande, é uma prova escrita, tem uma parte oral, se eu não me engano, e tem uma parte de computer. Aqui a gente tem muito computer, que são provas no computador mesmo, são de múltipla escolha, às vezes você só tem que completar as respostas no próprio computador e o computador. E aí o computador gera a sua nota. Ele fala, você acertou tanto de tanto, você teve tantos por cento de acerto, logo sua nota é X. E aí você pode tirar 2, 3, 4, 5, varia nesses valores. E aí, assim é dada suas notas. Na conclusão da matéria, eles vão ver como você foi nas aulas, nas provas diárias. As lectures contam 100 pontos se você
não foi na lecture, eles tiram um ponto de você, eles vão tirando ponto. Então é importante na lecture, é importante nas aulas. Aqui não tem esse negócio de faltar. Você não pode simplesmente faltar uma aula. Se você faltar aula, você tem que pagar essa aula. Não é pagar em dinheiro, é repor a aula. Aqui a gente chama de atrabótica. Então você tem que pagar a atrabótica. Se você tira uma nota muito baixa, seja na major ou seja na aula, se você tira menos de 3 na major, você já tem que fazer a atrabótica, você tem que fazer essa prova de novo. E no exame você tem 3 chances de fazer o exame. Na major, você pode fazer quantas vezes você quiser a major. Quantas vezes o professor te deixar, na verdade, né? Eu não sei direito se você pode fazer uma vez por semana ou se você pode fazer 3 vezes por semana a mesma major, mas isso vai depender do seu tempo livre e do tempo livre do professor, porque é fora de aula, então vocês têm que se encontrar, ou você vai entregar um trabalho, ou ele vai te perguntar oral, ou alguma coisa assim vai acontecer para você pagar essa aula. E aí a média é 3 aqui e o máximo é 5, então você tem que tirar mais de 3. Então aqui não tem essa de, eu já tô com dor de cabeça, eu vou faltar. Aqui não tem isso. Os horários das aulas. A gente tem aula de segunda a sábado, o dia inteiro. Sim, é tempo integral e é de segunda a sábado. Aqui não tem essa de hoje, sábado não vai ter aula. Tem sim. E as aulas, assim, por exemplo, a minha, agora no primeiro semestre era de 8 ou 9 da manhã até 6, 6 e meia da tarde. Agora, no segundo semestre, ter dia que eu vou sair mais cedo, vai ter dia que eu vou sair 6 horas também. Eu vou gravar um vídeo contando pra vocês como é que foi minhas matérias do primeiro semestre e quais são as minhas matérias do segundo, se vocês quiserem. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Então, é isso. Eu acho que eu expliquei tudo sobre como é que funciona aqui o critério de prova e avaliação. E eu espero ter conseguido explicar. Eu não sei se existe uma variação de algo que eu falei aqui, mas isso é basicamente o que deu pra perceber e o que deu pra aprender agora no primeiro semestre da faculdade, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, pacá pacá!